E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, diretor de marketing aqui do Flowing. Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série de mining. E basicamente nesse episódio o que a gente quer mostrar para vocês é como configurar o overclocking de uma placa no HiveOS. Então a gente vai mostrar para vocês como o que o overclocking altera, o que é fazer um overclocking, por que você deve fazer um overclocking. A gente vai, enfim, abordar todo esse tema. E também importante falar para vocês, né, a intenção inicial desse vídeo. Além de mostrar o overclocking, era instalar uma nova placa, que foi uma 3070 que a gente conseguiu comprar também. Só que a gente acabou de perceber que faltaram cabos para poder fazer ela, enfim, conectar no rig inteiro. Então a gente já encomendou os cabos, mas a gente não vai conseguir mostrar então configurando ela no HiveOS, fazendo o overclocking dela. Então a gente vai mostrar as configurações das outras placas que a gente tem, o que mexer nessas configurações altera na performance do rig. A gente já instalou, na verdade, a quinta placa aqui no nosso rig, a gente já reconfigurou a distribuição de placas, já está tudo pronto para receber os cabos. Tendo os cabos, a gente já consegue configurar, o riser dela já está preparado, tudo já está preparado, só falta realmente esse cabo. Então, com essa redistribuição também, a gente já deixou o slot da sexta placa, que está para chegar também. Assim que ela chegar, já está tudo preparado no rig para receber ela. A gente não vai ter que redistribuir as placas como a gente fez agora com essa nova placa. A gente não vai ter que fazer isso de novo, que é um trabalho até que chatinho. Mas é isso aí. Vamos lá então falar sobre o overclocking. Mas antes de fazer o overclock de fato, você tem que entender por que fazer overclock na sua placa de vídeo. Qual é a necessidade de fazer isso? Então eu vou trazer aqui para vocês alguns dados, alguns comparativos que mostram o quão benéfico pode fazer um overclock na sua placa e justamente o porquê você deve fazer. Foi feito um outro rig de teste, existem diversos testes na internet que você pode encontrar facilmente. E eu peguei aqui um exemplo que eu vou falar para vocês. Então, eles fizeram um teste com uma placa 2060, uma RTX 2060, que vem com o clock básico, o core clock básico que vem direto da fábrica, de 1365 MHz. O que significa esse core? O que é de fato o core? É a quantidade de vezes por segundo que a eletricidade passa por determinado chip. Então, uma placa que tem o core clock de 1365 significa que a eletricidade passa por esse chip, pelo chip core, né, da placa, 1.365 milhões de vezes. Por segundo, a eletricidade passa ali. Então, se você aumentar isso, vai passar mais eletricidade, enfim, por aí vai. E vamos trabalhar com esses dados então. Basicamente, no momento de fazer o overclock, no caso do HiveOS, que é o que a gente está utilizando, com uma placa da NVIDIA, cada placa, cada produtora tem liberdades distintas, na verdade, para você poder alterar. No caso da 2060 ou de qualquer placa da NVIDIA no HiveOS, tem basicamente 4 coisas que a gente pode mexer. A gente pode mexer no Core Clock, ou seja, no clock principal da placa, no Memory Clock, na memória da placa, na velocidade e intensidade dos ventiladores da placa, o que vai influenciar a temperatura, e o consumo de energia que essa placa está tendo, qual é o consumo máximo que ela está fazendo ali enquanto ela está minerando. Nesse teste foi realizado com uma 2060, então, RTX 2060, placa da NVIDIA. O primeiro teste foi realizado do jeito que ela veio de fábrica. Então, colocaram para minerar a placa com clock 0 nos dois, ou seja, exatamente do que ela veio da fábrica, sem alteração alguma. E o que perceberam? Essa 2060 fez cerca de 28 MHz por segundo, com 130 watts de consumo de energia e teve uma temperatura ali com cerca de 69 graus Celsius. E agora vocês vão entender o porquê que é tão importante que a gente faça um overclock nessa placa. Logo depois, subiram 600 no overclock de memória dessa placa. Importantíssimo falar isso. Porque 600, que número é 600? Se você estiver fazendo overclocking e minerando num sistema Windows, esse número, por exemplo, 600, você vai inserir lá e ele já vai afetar diretamente na sua placa. Se você estiver usando qualquer sistema Linux, ou seja, o HiveOS, por exemplo, é Linux. Se você estiver minerando direto no Linux, Kali Linux, enfim, qualquer versão de um Linux, você sempre tem que colocar esse número dobrado. Então, se você estiver colocando 600, mais 600 ou menos 600 no Windows, você teria que colocar mais ou menos 1.200 no sistema Linux. Isso é muito importante, principalmente se você for pesquisar sobre exemplos de clocks já feitos. Você vai ver que você tem que prestar atenção se aquele número é do Linux ou do Windows, para você colocar o número correto e não extrapolar o número no seu caso ou colocar abaixo do que você precisa colocar.
Então, com mais 600 de clock de memória nessa placa, eles tiveram um acréscimo de cerca de 2.5 MHz por segundo. Mas o que isso afetou nas outras frentes? Eles tiveram aí um acréscimo de quase 9% na performance da placa, só que o consumo de energia subiu de 130 para 140 e a temperatura foi de 69 para 72 graus Celsius. Você pode pensar que é pouca coisa, mas quando você está montando um rig com diversas placas e que vai rodar 100% do tempo, por dias, semanas, meses, isso é realmente muito importante. Então agora que eles chegaram nesse número, tiveram um acréscimo, eles precisam trabalhar com o quê? Com o consumo de energia daquela placa. Porque tendo esse aumento no consumo de energia, isso vai afetar diretamente na rentabilidade que aquela placa vai trazer para quem está minerando, porque o custo de energia vai ser muito mais alto. O que eles fizeram? Eles reduziram o consumo de energia da placa em 25%. O que isso resultou? Eles conseguiram fazer com que o consumo de energia descesse para 124 watts, ou seja, abaixo do que veio de fábrica. A temperatura, com isso, voltou para 68 graus, ou seja, também abaixo do que veio de fábrica, mas o hash rate continuou normal, continuou com os 2.5 MHz por segundo de acréscimo. Então, o que está acontecendo agora? A placa está performando mais, com uma temperatura mais baixa do que a original e com um consumo ainda mais baixo do que o original. Ou seja, aumentou e muito em todas as frentes a rentabilidade daquela placa. E é por isso que é extremamente importante que você faça o overclock na sua placa. Falando sobre isso um pouco também, aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês, compartilhar com vocês uma planilha que foi feita pelo pessoal da Red Panda Mining. Eles fizeram diversos testes com diversas placas em diversos sistemas, com mineradores diferentes, pools diferentes, algoritmos diferentes. E nessa planilha, então se você está pensando, o pessoal estava comentando aí embaixo nos últimos vídeos, comprei uma 2060, comprei uma 1660 para minerar, consulta essa tabela. Lá você vai ver diversos overclocks que foram testados em mineradoras diferentes e você vai ver realmente o que foi feito ali. E você pode tirar aí um exemplo para você colocar no seu rig. Mas uma coisa que é importante de deixar claro, cada rig, cada placa, cada situação é diferente. Então, cada placa, como eu mencionei no último vídeo, se você comprar duas placas exatamente iguais, do exato mesmo lote, elas vão ter performances diferentes. Porque é questão de solda, a questão do material que foi colocado, tudo interfere. Então você tem que fazer o teste para a sua placa e aperfeiçoar da melhor maneira. A temperatura do ambiente que você está vai interferir, tudo vai interferir. Então eu recomendo que vocês utilizem a tabela que eu estou deixando aqui embaixo como base. E aí, a partir dessa base, vocês personalizam perfeitamente para o seu rig, para a temperatura que seu rig está rodando, enfim, para a sua especificidade. Então agora, sem mais delongas, vamos para o hands-on mostrar no HiveOS como fazer o overclock de uma das nossas placas aqui. Vamos lá. Bom, estamos aqui na tela do HiveOS e nosso rig aqui está configurado, está rodando. A gente pode ver aqui em cima que já está com 24 accepted shares, a gente não está com nenhuma inválida ainda. E o que eu vou mostrar para vocês aqui é o overclocking dessa primeira placa, então dessa 3070 aqui da ASUS. O overclock que ela está atualmente, que é o que a gente conseguiu montar da melhor forma, é esse aqui. Ele está com um consumo, um power limit de 130 watts, o consumo atual instantâneo está em 130 watts também. Velocidade do fan em 65% do limite dele, o core está em menos 200 e a memória está em 2400 positivo. Então eu vou mostrar aqui para vocês fazer algumas alterações. Essa aqui, lembrando que é a configuração que a gente já construiu com os nossos testes. Eu vou alterar aqui para mostrar para vocês o que isso vai afetar. Então, independente do que alterar aqui, qualquer coisa vai mudar. Se eu alterar a memória, power limit, core ou um fan, ele vai alterar a temperatura, vai alterar também a quantidade de hashes por segundo, né, que estão sendo processadas, e pode ser que ele comece a aparecer aqui em cima algumas shares inválidas. Então, vamos mostrar basicamente. Aqui a gente pode, nesse botãozinho aqui do lado, a gente consegue alterar o overclocking dessa placa em específico. Se eu clicar aqui no All, eu posso fazer uma configuração para todas, mas como eu sempre falo, isso aqui é muito diferente. Então, cada placa é muito diferente. Então, não vale a pena você fazer um overclocking geral para todas. Vocês podem ver que aqui ele aparece diferente o de cada placa, né? Então, realmente não compensa você fazer um clock para todas as placas, tem que ser diferente.
Bom, pessoal, eu ia começar aqui a mostrar para vocês o overclocking da 3070, mas é interessante de mostrar para vocês, enquanto a gente estava gravando, 10 shares foram rejeitadas. Então aqui em cima a gente pode ver que já tem 40 aprovadas e 10 rejeitadas. Isso pode ser por alguma inconsistência na internet, no HiveOS, no rig, por diversos fatores. Então isso já vai também uma outra dica aí, né? Sempre manter a atenção para poder acompanhar esses números e poder fazer as adaptações necessárias. A gente vai dar uma estudada aqui para entender o que pode ter acontecido, para evitar que isso aconteça novamente. Mas bom, voltando então aqui no overclock da 3070, eu vou mostrar para vocês, quero que vocês prestem atenção bastante neste número aqui. Hoje, atualmente, com este clock aqui, essa placa está fazendo 61.52 MHz, com uma temperatura de 46. Então eu vou alterar um pouco aqui ela. Vamos reduzir o core clock para 0, ou seja, aumentar, né? Porque estava em menos 200, eu estou voltando para 0, então eu estou aumentando aí 200 no core clock. Eu vou dar um apply aqui, bem simples, leva um tempinho, ele vai jogar as configurações agora para a internet. Bom, galera, vocês podem perceber aqui com o core em 0, não teve alteração na temperatura, teve uma pequeníssima alteração no megahash, coisa de 0.01. Aqui em cima vocês conseguem ver também que foi aplicada, né, 9 segundos atrás aqui as novas configurações e realmente não teve tantas alterações assim. Por que não alterou tanta coisa? Porque o algoritmo que a gente está usando, o fhash, ele utiliza principalmente a memória para fazer a mineração. Então o core de fato não altera tanto. Por que a gente deixa em menos 200? Porque a gente vai estar, de fato, utilizando menos o core clock. Então, a gente vai gastar, com isso, a gente pode gastar menos energia, a durabilidade da placa fica maior, então ela vai durar muito mais tempo, porque vai estar sendo utilizada menos. Então, é esse tipo de coisa que tem que ser pensado, principalmente no longo prazo. Agora, como eu falei, o algoritmo utiliza memória. Então, mexendo aqui na memória que a gente vai ver grandes alterações. Eu vou reduzir esse clock aqui de memória para 2000. Lembrando, como eu falei, o HiveOS ele é um sistema baseado em Linux. Se eu estivesse mexendo no sistema Windows, isso aqui não seria 2400, seria 1200 positivo. Então eu vou reduzir aqui dos 2400 para 2000. Manter o core clock ainda em 0. Vamos ver o que vai acontecer. Estava em 61.53, eu apliquei aqui o core clock. E a gente já vai começar a ver diferenças espantosas aqui. Vocês podem ver que nitidamente aqui o megahash por segundo já caiu, foi de 61.5 para cerca de 60.78. E se eu reduzir esse número da memória ainda mais, ele vai cair ainda mais. Isso afeta diretamente. E o que isso também é muito importante pensar? Essa placa aqui, toda a placa, na verdade, ela já vem com um clock já pré-configurado de fábrica. Então, por exemplo, memória, eu jamais poderia colocar 0 aqui, por exemplo. Ia danificar, não sei se danificar a placa permanentemente, mas ia reduzir muito drasticamente esse número. E nem faz sentido. O importante é mostrar para vocês que mexer no core altera diretamente aqui no megahash por segundo. Menos de 1 minuto se passou e o megahash por segundo caiu ainda mais, já foi para 59.94, então ainda está nos 2000, com o tempo ela vai cair cada vez mais esse megahash por segundo, até ele chegar num limite estável para esse clock, porém muito abaixo, então a gente consegue aumentar lá nos 2400 e ver como estava. Outra coisa que eu posso mexer é a questão do power limit, então a quantidade de watts que ela vai consumir, e também a questão do fan. Por razões óbvias, eu não vou reduzir esse fan para, por exemplo, 1%, desligar, porque a placa vai começar a esquentar demais. Mas o que eu posso fazer, por exemplo, é colocar esse fan. Eu posso colocar em 0 para automático, então conforme a temperatura for subindo, ele vai fazer uma curva de subir a velocidade do fan, mas a gente gosta de deixar as coisas estáveis, então a gente já configura para 65 no caso dessa placa. Mas eu vou colocar aqui também o fan, então, em 100%, e dar um apply. Bom, vocês podem ver aqui que nitidamente subiu o fan para 100% e na mesma hora o rig está aqui do meu lado, na mesma hora já aplicou lá, o fan começou a rodar muito mais rápido, então o barulho também aumentou muito mais. Mas o que é importante, vocês podem ver aqui, a temperatura caiu drasticamente para 41 graus Celsius, então a temperatura caiu e muito, porém é aquela questão. O fan não precisa. A temperatura que estava antes, cerca de 46, 47, por ali, ou até 50 e pouquinho, não é uma temperatura ruim.
Se você pegar uma placa de vídeo no momento que você está jogando algum jogo, uma placa de gamer que a gente chama, essa mesma placa em outra situação de estresse, com clocks voltados para gaming, ela pode chegar a temperaturas muito mais altas do que isso. Só que como a gente está usando uma placa 100% do tempo, ela não desliga, a gente tem que ponderar também a questão de durabilidade da máquina, e isso, a velocidade do fan reflete diretamente nisso, né? Além disso aqui que eu mostrei, que vocês acabaram de acompanhar, a temperatura caindo, então alterando no core, e isso alterando drasticamente a velocidade, né? A performance de mineração, que é esse número aqui. Também é importante, vocês viram que no começo, logo quando a gente começou a mostrar aqui, a gente teve 10 rejected shares. E agora, desde então que a gente foi gravando esse vídeo, não teve mais nenhuma, só tiveram accepted. Então, realmente, a gente acredita que esses 10 rejected tenham sido por conta de alguma instabilidade na internet ou no próprio HiveOS. Hoje o HiveOS está tendo bastante instabilidade, na verdade, ele caiu, inclusive, durante essa gravação. A plataforma, né, o sistema continuou minerando, mas o site caiu, então a gente não conseguia visualizar e fazer as coisas, apesar do nosso rig continuar minerando. Bom, acredito que é isso para mostrar para vocês do overclock, só mostrando algumas opções também para vocês. Eu posso fazer um delay para poder aplicar, então ao invés de ser na hora que eu clicar o apply, eu posso colocar alguns segundos de delay. Eu posso configurar para desligar os LEDs, então tem muita placa que tem muito LED e isso consome energia, apesar de ser muito pouco, realmente muito pouco. Isso consome energia, então se você quiser desligar também, ou porque você vai deixar minerando na sua casa e você não quer aquele clarão, né, RGB piscando na sala, você pode desativar por aqui também. Eles deixam claro que não funciona em todas as placas. E aqui é eu não sei exatamente o que é, mas é para só 1080 e não é o nosso caso. Então, bom, eu vou voltar aqui a nossa placa para o nosso clock, que a gente já tinha colocado. Então, voltando o Core Clock para 200, voltando o Memory Clock para 2400, voltando o fan também para 65% e o Power Limit a gente não mexeu, porque enfim já está muito configurado. Acho que deu para mostrar para vocês nitidamente o que altera e o quanto que altera na questão de hash rate, né? Então eu vou dar um apply aqui de novo e a gente vai voltar basicamente para a configuração que a gente estava antes. Ele vai levar alguns segundos para aplicar isso, mandar pela internet para o nosso rig e também para mostrar isso, para isso refletir aqui. Então, para a gente poder ver esse número subindo de novo, a temperatura vai subir de novo, porque o fan eu reduzi de 100 para 65, então tudo isso vai voltar ao padrão que estava antes. Enquanto isso não volta, vou mostrar outra coisa para vocês aqui que a gente mencionou no último vídeo, que é a questão da versão do HiveOS. Então, vocês podem ver aqui que a gente está na 0.6.203, na build 210.503, a gente já tem agora 210.512. Então tiveram alguns updates, foram extremamente pequenos na verdade, para quem não é programador ou não está acostumado a isso. Quanto mais para a esquerda, digamos assim, é o número, maior é a mudança. Então se aqui, normalmente quando você vê um site de V1 para V2, é esse primeiro número aqui, significa que ele mudou muito. Então como só mudou esses dois últimos números, não é tanta coisa, deve ser alguma correção mínima para alguma determinada placa ou alguma determinada ocasião, mas a gente vai fazer de qualquer maneira aqui no vídeo para mostrar para vocês também como isso funciona. Bom, voltou tudo aqui, então eu vou fazer o update do nosso sistema para vocês. Só preciso clicar aqui em cima tem um botãozinho para fazer o upgrade ou downgrade, tem por aqui também, enfim. Eles deixam bem claro o amarelo para você saber onde você tem que clicar. Eu vou clicar aqui em cima para poder mexer no sistema. Eu escolho qual é a versão que eu quero fazer o update ou downgrade. Eu posso escolher uma versão anterior se eu quiser. Eu obviamente vou colocar a mais nova que saiu. Ele dá aqui um resumo de algumas coisas que mexeram. Por exemplo, temperatura de GPU pequena de algumas GPUs da NVIDIA, então algumas específicas. Com alguns mineradores a gente usa o T-Rex, por exemplo, a gente não usa esse Low Miner, então pra gente não altera tanta coisa, enfim, esse tipo de coisa. Também legal aqui você tem essas duas opções de Force Upgrade e de Reboot After Complete. Eu não vou fazer o Force Upgrade, mas esse aqui do Reboot eu vou fazer. Você deve também fazer isso no seu computador, quando você baixa qualquer programa que altera na configuração do computador ou do notebook, que seja, é interessante que você faça um reboot para o sistema começar já com aquelas configurações do zero. Então eu já dei um reboot aqui, vou dar um upgrade, ele basicamente vai baixar isso da rede, vai jogar para o rig, isso vai levar um tempo, obviamente, porque ele tem que baixar essa nova atualização, e depois que tudo baixar aqui, a gente volta para vocês.
E lembrando sempre do Flowing Tech, que é o nosso projeto, é a nossa ambição de fazer realmente um sistema unificado com todos os serviços de blockchain e criptoeconomia que a gente conseguir pensar em um lugar só, da maneira mais prática e mais fácil para você, usuário desses serviços. Então entra aqui na descrição, se cadastra para poder ter acesso ao beta exclusivo e de forma gratuita também. E a gente também deixou aqui na descrição o link do nosso grupo no Telegram, onde a gente posta todas as nossas novidades, o desenvolvimento, o acompanhamento, todas as informações referentes a todo esse projeto. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo que a gente está trazendo. Se você tem alguma ideia, alguma dúvida, alguma sugestão para a gente abordar aqui nos nossos vídeos, só comentar aqui embaixo, a gente já responde e quem sabe faça no próximo vídeo também sobre o tema que você está sugerindo. Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho, eu acho que é assim que funciona, ativa o sininho para poder receber notificações aí no celular e no seu e-mail quando a gente postar aqui um vídeo. E é isso aí, obrigado pessoal, até a próxima.